Naturalmente, o problema é que um país, dentro de um grupo de pessoas, um egoísta pode ganhar muito mais dinheiro do que a média se subtrair a todos os demais. Mas o problema é que um grupo governado por egoístas, necessariamente, mais cedo ou mais tarde, acaba por claudicar frente a um grupo de altruístas onde as pessoas colaboram entre si e a união, digamos assim, faz a força. Isso é, de facto, um tema bastante estudado. Mas eu aqui enfatizo esta questão das elites deixarem de pagar impostos e assenhorearem-se de rendas fundiárias e rendas de monopólios como as rendas das águas e as rendas, eventualmente, também de combustíveis e por aí fora, e de alguns monopólios comerciais e, modernamente, também das telecomunicações. Agora, depois do ciclo económico que nós vivemos, a verdade é que temos uma elite riquíssima, esses 2% da população que, porventura, nunca terão sido mais ricos. Portugal sempre foi um país de enorme desigualdade e este ciclo económico que vemos nos últimos 30 anos ainda só agravou mais essa desigualdade. E nós agora temos uma situação curiosa, é que depois deste negócio todo da bolha imobiliária, há pessoas que vão ter de devolver o seu património. O património aparentemente está a desvalorizar muitíssimo e quem é que o vai comprar de volta? As mesmas pessoas que antes o tinham vendido a preços milionários. O que significa que agora as pessoas vão ficar sem o imobiliário que compraram e sem uma fortuna que ainda vão ficar a dever. O país está a mudar de mãos, não apenas o país no sentido financeiro, mas também o país fundiário, as terras. E eu filio-me muito mais na economia clássica do que na economia neoclássica. Para a economia neoclássica, o fator terra é considerado simplesmente uma modalidade de capital. Para a economia neoclássica, para a economia clássica, terra e capital são fatores económicos distintos. E, aliás, um dos grandes problemas da teoria económica neoclássica contemporânea é que, ao não distinguir terra de capital, não consegue modelar nem prever bolhas imobiliárias. Com ainda por cima a agravante que constrói-se um discurso moral onde a especulação imobiliária é considerada virtuosa como a especulação em bolsa. A especulação em bolsa há determinados níveis de especulação que são virtuosos, na medida em que são uma aposta na inovação. A especulação fundiária, a especulação imobiliária não tem rigorosamente nada de virtuoso. Mas as teorias que hoje em dia são a economia neoclássica que hoje em dia é ensinada nas nossas faculdades de economia é neoclássica e omite o fator terra praticamente por completo. Aliás, qualquer pessoa pega no manual de economia de qualquer estudante de licenciatura de economia, o Samuelson, com 450 páginas, dedica 4 ao imobiliário. O que é curioso, nesta fase em que o país está em absoluto colapso por causa de uma crise imobiliária que aquele livro praticamente nem sequer consegue explicar nem prever. É particularmente significativo. Isto conduz-me àquilo que o arquiteto Nuno Ventura tinha dito, não só os bancos estão a comprar de volta as casas que venderam a preços enormes às pessoas, porque muitas vezes os bancos eram donos das próprias agências imobiliárias que vendiam as casas, como os bancos estão também a comprar, os bancos e promotores imobiliários que enriqueceram com a crise, a comprar o próprio património do Estado a um preço absolutamente arbitrário. Aqui o arquiteto Nuno Ventura disse muito bem, e como é que nós valorizamos qual é o valor de uma prisão, qual é o valor de um monumento nacional, qual é o valor? É que na situação em que nós estamos, em que as taxas de juros praticadas a essa banca aproximam-se do zero, e esses edifícios vazios têm renda zero, a fórmula clássica de cálculo valor desse valor do imobiliário seria dividir a renda pelo juro. Mas aqui dividiríamos zero por zero, estamos na indeterminação, não é? E então, quanto é que eles valem? Eles valem o que quiserem, é pura fantasia. Então a banca, neste momento, pode fazer o quê? Pode comprar por uma insignificância, por um valor quase zero, e depois registar na sua carteira de ativos imobiliários esse mesmo imóvel como valendo uma fortuna e apresentar-se junto da banca alemã. Vejam como nós somos um banco fiável, que temos aqui uns ativos formidáveis. E depois iam pedir mais dinheiro à banca alemã. E, no caso, não conseguirem pagar, quem paga é o Estado. E, portanto, este género de circunstâncias vai-nos pedir, por um lado, depenar completamente o Estado. Eu quero recordar que, há uns anos, já se falava em privatizar a gestão dos monumentos nacionais. Até isso nos levam. E as matas nacionais. Não é? E os parques nacionais. É uma situação gravíssima. É verdade que Vasco Gonçalves, em 1976, tentou nacionalizar os solos urbanizáveis.
E é curioso que isso tenha sido visto como uma medida de um perigosismo, de um esquerdismo absolutamente perigoso e transcendente, quando ele, na verdade, se tivesse feito isso, teria simplesmente restituído a condição a situação que existia em Portugal antes de 1965 e teria... Como? Exatamente, mas em 1965 autorizou a privatização dos terrenos particulares e aí perdeu mão. Em 71 tentou voltar atrás, mas já não conseguiu. Foi em 1965 que o problema começou. Aliás, o que é dramático, Portugal começava a sofrer o seu êxodo rural, o que significava que, ao privatizar os loteamentos a partir de 1965, o desenho de novas malhas urbanas ficou entregue aos Patos Bravos, ficou entregue aos Xaviers de Limas, etc, etc. Justamente na altura em que o país mais necessitava de uma lei do solo eficiente, foi quando se revogou a lei do solo que já vinha dos tempos do Duarte Pacheco. E é por isso que se nós olharmos atentamente para as nossas cidades, nós vemos que os bairros onde ainda há um urbanismo decente são os anteriores a 1965. O urbanismo em Portugal morreu a partir de 1965. E morreu não só o urbanismo, como morreu em certa medida a arquitetura e a engenharia. Porquê? Porque os solos ficaram tão caros que, na prática, a construção tinha de ficar com a escassa margem que sobrava entre o preço do solo e aquilo que o banco emprestava ao comprador final. Ou seja, nós construímos péssima construção nos últimos quase 50 anos. Porquê? Porque pagámos um solo demasiado caro. Para que tenham uma ideia, 60% dos edifícios que existem em Portugal têm menos de 50 anos. Mais de metade, praticamente quase 2/3 dos edifícios têm menos de 50 anos. O Vasconcelos não conseguiu fazê-lo e para a nossa grande infelicidade. E o facto de Vasconcelos ter sido derrubado, o facto de, por este motivo, o facto de nem mesmo Marcelo Caetano, que foi o autor material da lei de 1965 que privatizou os loteamentos, até aí é uma prerrogativa exclusiva do Estado, o facto de nem Marcelo Caetano, num regime autoritário, conseguiu enfrentar estes lobbies. É absolutamente notável. Vasconcelos, num período revolucionário onde esperaríamos que esses poderes estivessem tão amedrontados que não conseguissem fazer força, fizeram força. Então imaginem como é que foi, quando a partir de 1985 as taxas de juros começaram a subir e a bolha imobiliária começou a descer. E a partir daí era impossível tirar o bife da boca do leão. Mas o problema continua, porque ainda há bocadinho também nos posicionou, então, mas como é que foi possível que os PDMs tenham criado tantas áreas urbanizáveis? É porque criar áreas urbanizáveis é criar papel moeda. Num contexto de bolha imobiliária, um papelinho a dizer que está autorizado um loteamento vale milhões. Cria-se o candidato à autarca, na prática, faz-se apoiar por todos os promotores imobiliários do seu município, que prometem financiar-lhe a campanha em troca de alvarás de loteamento, não custa nada a quem emite o alvará de loteamento, mas depois, mais tarde, alguém vai pagar a fatura, como nós vemos. E muito desse excedente de habitação foi criado para isso, para pagar os favores políticos e para criar ativos financeiros, para criar aquilo que o Carlo Pauliani chamava mercadoria fictícia. Criou-se mercadoria fictícia e agora nós vamos ter todos de pagar com moeda efetiva. Agora, o que nos leva à questão da moeda e do Estado. Se é possível nós termos um Estado sem termos moeda própria. O euro é um Estado, diz que é uma moeda sem Estado. Eu acredito que o euro é o marco, na verdade. Quem controla a política monetária é a Alemanha. E aqui uma coisa precisa de ser dita a propósito da Alemanha e da corrupção, que não é só portuguesa. Há vários estudos que já estão documentados, e já falei com ele, deputado, já falei com alguns economistas académicos e tudo mais, portanto esta investigação não é minha, mas já está perfeitamente documentada, que nós vivemos, como sabem, a partir de 1996 até 2007, circunstâncias de descida das taxas de juros, mas umas condições muito peculiares. É que quando em 1995 nós assinamos o Tratado de Maastricht, e quando convertemos as moedas nacionais numa expressão facial do euro, vemos uma designação facial do euro, pactuou-se que deveria haver uma convergência das taxas de juros em toda a Europa e das taxas de inflação. Que situação é que nós tínhamos na Europa na altura? A Alemanha estava em crise, não conseguia exportar, a China ainda não é um importador de bens alemães. Então o que é que se determina? Portugal na altura estava com taxas de juros estava com inflação a 12%. A Alemanha estava com uma inflação à volta de 4%. Se nós fôssemos criar uma taxa de juros única para toda esta zona euro, iríamos ter uns problemas. É que, das duas, uma.
ou a taxa de juros na Alemanha subia muito, a taxa de juros na Alemanha estava a 6% e a inflação estava a 5% na Alemanha. Em Portugal, a inflação estava a 12% e a taxa de juros a 13%. Há um problema, é que se nós baixássemos demasiado rápido a taxa de juros, se a taxa de juros se tornasse inferior à inflação, o que é que acontece? Criávamos juros reais negativos e quem quer que tivesse o seu dinheiro depositado no banco iria perdê-lo. Portanto, isto na prática, criar uma situação de taxas de juros reais negativas é obrigar os aforradores a levantarem os seus depósitos e gastarem em qualquer coisa. E podiam gastar em duas coisas. Gastaram maioritariamente em imobiliário, para especular com o imobiliário. Mas também gastaram em bens que normalmente, de preferência, bens que necessitem de empréstimos para ser adquiridos. Quer dizer, o consumo normal, uma pessoa não vai pedir empréstimos. Uma situação de taxas de juros reais negativas, a solução sábia é pedir emprestado. Aliás, qualquer governo que não se tivesse endividado, não se endivide pesadamente numa situação de taxas de juros reais negativas, vai ser acusada pela oposição de ser financeiramente analfabeta. Então o que é que aconteceu? Vivemos entre 96 e aproximadamente 2000 e depois, a partir do atentado das Twin Towers, que houve nova descida das taxas de juros, entre 2002 e 2006, 2 episódios de taxas de juros reais negativas, que desbarataram as taxas, as poupanças portuguesas. Não havia qualquer incentivo para os portugueses comprarem. Em contrapartida, fizeram disparar a importação de bens, particularmente automóveis. As pessoas foram todas adquirir carros, julgando que estavam a ganhar muito com isso, uma vez que iam devolver menos ao banco do que aquilo que tinham pedido emprestado. Isto fez crescer uma bolha imobiliária, fez crescer, aumentar o consumo do automóvel. Foi ótimo para tirar a Alemanha da depressão em que se encontrava, porque não conseguia dar escoamento aos seus produtos. Mas houve outro problema ainda maior. E este é da maior gravidade. Isto é da maior gravidade e precisa de ser discutido. Eu já tenho bombardeado eurodeputados com e-mails e com artigos sobre isto para tentar chamar a atenção. É que, quando se assinou o Tratado de Maastricht, pactuou-se que os diversos países iriam manter estável a sua massa monetária, isto é, só haviam de fazer com a quantidade de papel de moeda em circulação, só ia crescer com uma inflação reduzida, de forma a que a massa monetária não crescesse mais do que a produtividade. Para quê? Porque, chegada a 2002, as moedas nacionais seriam imediatamente convertidas em euros. Portanto, cada país, a partir do momento em que se assina o Tratado de Maastricht, cada país já sabe mais ou menos quanto dinheiro é que vai ter em converter em euros. Depois, em 96, fixou-se também a taxa de câmbio. Estarão recordados. E, portanto, a ideia é que os países não fizessem batota imprimindo moeda. E como é que se controlava a impressão de moeda? Era criando cláusulas para obrigar os países a controlar a inflação. Portanto, partia-se do princípio que, se não crescesse a inflação, então os países não estavam a imprimir papel moeda. Muito bem. A questão está em que os números oficiais do Bundesbank demonstram que a Alemanha imprimiu várias centenas de milhares de milhões de euros em marcos, mas respeitou o Tratado de Maastricht, porque não fez disparar a inflação. E como é que não fez? Porque esse dinheiro foi simplesmente depositado nos bancos para não acicatar o consumo alemão, interno, e quando se chegou a 2002, então foi emprestado esse dinheiro fictício aos países periféricos. Isto, em termos de política monetária, significa que emprestaram-nos aquilo que se chama má moeda. Foi moeda. Mas agora querem que nós devolvamos com boa moeda, com exportações. Quer dizer, há parte da nossa dívida, por questões de política monetária alemã, que é dívida odiosa, como diria o Sr. Paulo Moraes. É dívida odiosa. Emprestaram-nos dinheiro, papelitos, falso. Aquilo é falsa moeda. Falsa moeda, mas que fez gerar um endividamento real. E que, entretanto, também, além dos efeitos que tem, a taxas de juros reais negativas tem um efeito extremamente perverso a vários níveis. Um é que, como fazem, se as taxas de juros descerem muito depressa, o imobiliário cresce tão mais rapidamente do que quaisquer outros, dão uma rentabilidade. A própria especulação a curto, não é? Portanto, ir revendendo o imobiliário, dá tais rendimentos a curto prazo que o que se passa passa a haver um estímulo para desmantelar a atividade industrial e agrícola, porque o imobiliário é o setor que mais dá. Portanto, este é um problema muito grave em termos de alteração da estrutura económica. E depois há outro problema também muito grave com as taxas de juros reais negativas. É que o dinheiro, de alguma forma, parece estar a cair do céu. E quando o dinheiro está a cair do céu, as pessoas dão-se bem com políticos que roubam, mas fazem.